A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, e mais um dia na nossa leitura anual da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Gênesis 31 e capítulo 32 e Mateus capítulo 9, do versículo 18 ao 38. Amém, glória a Deus e aleluia. Oremos antes de iniciar nossa leitura dizendo: Pai querido, santo e fiel, aleluia, continua nos firmando no propósito da leitura da Tua palavra, que ao ler possamos crer, Senhor, que ao meditar nas Tuas escrituras possamos, Pai santo e poderoso, louvado seja o nome do Senhor, crer, ser fortalecido, ter a nossa fé animada e revigorada através da Tua palavra, em nome de Jesus. Capítulo 31 de Gênesis, aleluia, diz assim: Jacó foge de Labão. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e às custas do nosso pai é que ele está ficando rico. Aleluia. Jacó também notou que Labão já não se mostrava, aleluia, tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viesse ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabra. Quando chegaram, ele disse: Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: Os cabritos com manchas serão o seu salário, as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: Os cabritos listrados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e o me deu. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: Aqui estou. Então ele continuou, vê todos os bodes. Então ele continuou: Veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou Deus que apareceu para você, aleluia, em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: Não sobrou nada para darmos do nosso pai? Ele nos trata como se fosse estrangeiro. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar para Canaã, onde morava Isaque, seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Aleluia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que tinha.
atravessou o rio Eufrates e foi na direção, aleluia, da região montanhosa de Gileade. Labão vai atrás de Jacó. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você estivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês. Aleluia, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você vai embora porque tinha saudade de casa, mas porque foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa. Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor iria tirar suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunha. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia, aleluia, que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia, depois das 2 escravas, porém não encontrou as imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O Senhor não fique zangado comigo, por eu não me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem ao encontrar. Aí Jacó ficou zangado e disse a Labão: O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que são seu? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que julgue qual de nós dois está com razão. Durante os 20 anos eu trabalhei para o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram aborto. Eu nunca comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas, 6 anos para conseguir os seus animais, e ainda por cima o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, temia, aleluia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive ontem à noite. Ele resolveu a questão. Jacó e Labão faz um trato. Labão respondeu a Jacó assim: Estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas, aleluia, com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembramos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé, como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntasse e montasse pedras
Eles fizeram um montão de pedra e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-Saduta e Jacó o chamou de Galierge. Depois Labão disse: Este montão de pedra servirá para que nós dois lembremos deste trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galierde e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba ou o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. Aleluia, um montão de pedra é o pilar. E o pilar são para lembrarmos desse trato. E nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo. E você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão, aleluia, e o Deus de Naor será juiz entre nós dois. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, aleluia, a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou seus parentes para uma refeição naquela noite. Eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e o abençoou, e depois foi embora, voltando para sua terra. Gênesis capítulo 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó o viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome Manaim. Jacó mandou mensageiro para a região de Sei, também chamada de Edom, a fim de se encontrar com Esaú, e lhe deram esta mensagem: Eu, Jacó, estou às ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo, morei com Labão. Tenho gado, jumento, ovelhas, cabra, escravos e escrava. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, também as ovelhas, as cabras, os gados e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse em grupo, o outro poderia escapar. Aleluia. Depois Jacó fez esta oração: Ouve, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade que tens me tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo ocorreria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia. Aleluia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamava, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo, e deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado:
Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Onde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. Ele também vem vindo aí atrás. Também o segundo e o terceiro, e todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês encontrarem com Esaú, diga a mesma coisa. Não se esqueça de dizer isso. O seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com presentes que irão, aleluia, na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Aleluia. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta em Peniel. Aleluia. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, aleluia, as suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí vem um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que já não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: aleluia, solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Aleluia, Jacó, respondeu ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem lhe disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo, aleluia, que Jacó, aleluia, recebeu o golpe. Mateus, capítulo de número 9, versículo 18 ao 38. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Aleluia. Jesus cura uma mulher e uma menina. Aleluia. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que viva de novo. Então Jesus foi com ele, aleluia, os seus discípulos também foram. Certa mulher que havia 12 anos que estava com hemorragia, veio atrás de Jesus, tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, aleluia, quando viu, aleluia, os que tocavam música fúnebre e viu uma multidão, uma confusão geral e disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto, aleluia, em que a menina estava, pegou pela mão, aleluia, e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no meio do caminho
Dois cegos começaram a seguir, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos dele e disse: Então que seja feito como vocês crêem. E os olhos dele ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não conte isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar, e todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônio. Jesus tem pena do povo. Jesus andava visitando todas as cidades, povoado. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doença grave das pessoas. Quando Jesus viu uma multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peço o dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Aleluia. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, aonde podemos aprender no capítulo de número, aleluia, 31. Louvado seja o nome do Senhor, que todo o processo que Jacó passou na casa de Labão, sendo enganado, aleluia, era um enganador e passa a ser enganado, trapaceado pelo seu sogro Labão. Nós vemos o Senhor honrando Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor marcando o encontro para, aleluia, com Labão, que estava na intenção de fazer o mal com Jacó. Aleluia, e Jesus se revela para Labão em um sonho, dizendo: Não faça mal, aleluia, a Jacó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que através desta palavra você possa ter certeza e convicção que o Senhor não permite que o inimigo faça mal às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, um homem, aleluia, que declara: Eu vi Deus face a face e estou vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jacó desce no vale do Jaboque, que aqui na versão NTLH, que é a versão que eu faço a leitura, louvado seja o nome do Senhor, chama, aleluia, Peniel, o rio Peniel, porque o vale do Jaboque, na verdade, é um rio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vê o Senhor a todo tempo com Jacó. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como ele foi com Jacó, ele continuou mesmo sendo comigo e com você. Aleluia. Mateus, capítulo de número 9. Aleluia. Nós vê o Senhor curando o paralítico, Jesus curando, aleluia.